Cada dia eu tenho mais certeza que eu nasci na época errada. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo com os homens de hoje? Chora, paixão! Toma, porra! Não é possível, é cada coisa que eu vejo que chega a arrepiar o cabelo do Toba. Menino, o que tá acontecendo? Cambada de homem frouxa, menino do céu. Ave Maria. Graças a Deus já arrumei o meu. Não tenho o que reclamar. Às vezes eu reclamo um pouco do meu machismo, mas mais machista que eu não tenho. Impossível. Ah, pode me chamar do que quiser, de grossa, de ignorante, não sei o que. Ah, nem, meu Deus do céu, 1000 vezes é assim, porque você é um fresco nojento. Ah, olha, eu não vou falar mais nada, senão o cancelamento vem, mas pelo amor de Deus, gente, os meninos, abre a capa dos olhos, tá louco? O que tá acontecendo com esses gurizinhos de hoje em dia? Zé da manga! Homens que estão solteiros. Sabia que 80% dos homens que estão solteiros não querem mais namorar e nem estão tentando ficar com alguém? Hashtag graças a Deus. Então hoje, homens, a pergunta é: por que você, homem que está solteiro, não quer mais namorar ou nem está tentando? Comenta aí, por quê? Ô mulher, cala a boca, porra! Sua voz tá mais alta do que o meu som aqui! Tá ficando difícil pros homens, viu? Porque agora o requisito mínimo da mulherada é o homem tem que ter helicóptero, senão... Nem adianta, não sou eu que tô falando, eu só ouvi por aí. Tô trazendo a informação. Essa vai apenas pros homens. Porque os homens, na grande maioria hoje, não querem namorar ou casar. E o porquê muitos homens estão com dificuldade, ou melhor, não querem chegar, se aproximar de mulheres em lugares públicos. É uma cilada, Bino. Responda nos comentários. E não esquece de curtir o vídeo. 1, 2... Vocês são casal? Não, Deus me livre, meu amigo. É, mano, continua na flexão. Foi quando o Jairo finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Você trocaria o amor da tua vida por 50 mil reais? Viado, não trocaria muito ela. É da minha vida. Beleza. E você, trocarias o amor da tua vida por 50 mil reais? Amor, com 50 mil reais. Você não iria? 50 mil reais. A gente ia conseguir fazer tudo que a gente quer. Não, eu trabalho pra isso. Vida, 50 mil reais. Mas aí eu posso ver ele depois que eu, tipo assim, terminei com ele por 50 mil. Aí Que nojo. Mas são 50 mil. 50 mil reais. Trocar por 50 mil. Não é de trocar, a gente pode ver depois você pega, a gente divide dinheiro. Acho que eu vou atrás dele agora. Acho que ele realmente terminou. Amiga, qual nome você escolhe? Rafael. Rafael. Tá bom, Rafael. Seu nome é Rafael? Nenhum desses é irmão, não. Amiga, qual desses nomes você escolhe? Cristiano. Cristiano? É. Amiga, qual desse nome você escolhe? Esse aqui. Cristiano? É. Qual nome você escolhe? Saulo. Saulo? Saulo. Por que Saulo? Não sei, só amei. Tá bom. Obrigada. Eu escolheria Rafael. Rafael? Por que Rafael? Porque é grande e grosso, do jeito que eu Eita, gosto. Rafael! E você aí, qual escolheria? Deixa nos comentários e segue e compartilha. Deixa eu falar um trem. Esse recado é pros boys do Tinder. Quer chamar a mulher 40 a mais pra sair? E nesse caso eu tô falando de mim mesma, tá? Fica a dica. Por favor, meninos, não chama pra date, pra barzinho, não chama pra sair pra beber, não chama pra ir ver pôr do sol, por favor. A gente quer 40 a mais, a gente quer gastar nosso tempo com outra coisa, entendeu? A gente não quer ir pra bar beber. Primeiro, porque a gente não tem nem condição fisiológica na nossa idade pra aguentar uma bebedeira, entendeu? Pra mim é um dia de bebendo de cachaça e o resto da semana, os 6, é morrendo. Você chama eu pra comer, eu já não posso comer tanta coisa, porque eu já com 40 anos, eu não sei porquê, essa jovem senhora aqui, que um dia foi criança e comeu terra no terreiro da avó, hoje desenvolveu intolerância à lactose e alergia a glúten. Então, eu sair pra comer com você, dependendo de onde você for me levar,
vai me dar gases, entendeu? Então eu tenho que me preparar a tomar 20 horas de Lufital antes pra poder te encontrar. A mulher tá deixando os caras de lado, velho. Tá. As mulheres, pela primeira vez na vida, em 5.000 anos, as mulheres tá desvalorizando os caras. Quem fala sobre muito isso aí é Maiane Baixa. É outra que também tá desvalorizando. Não, a única que tá falando bem. Ela dá ideia dá. Mas uma coisa que eu vou dizer a vocês. As mulheres passou agora a tomar atitude pior que a dos homens. A mulher, ela não liga mais pra você, mano. A mulher não tá mais valorizando os caras. Tá pisando. Se você pegar o celular de uma mulher dessa aí, velho, que você é apaixonado, mano, e você abrir naquela galeria, velho, na parte dos ocultados, você chora. Zé da Manga. Chora não, pode entrar em depressão. Se você abrir um grupo dessas mulheres, o grupo que ela tem das amigas, você chora. Que a gente só gosta de homem que nos trata mal. Gente, eu não consigo gostar dos bonzinhos e eu tenho medo de destruir um bonzinho, entendeu? Eu tenho medo de transformar ele num homem mau, igual esses que eu gosto, entendeu? Eu tenho medo. Eu não consigo gostar de homem bonzinho. Por que você quer me levar flores? Por que você tá me respondendo na hora? Por que você não tá ficando com outra menina? O que tá acontecendo? Eu penso que se a pessoa tá gostando muito de mim, por que ela tá gostando muito de mim? Nem eu gosto tanto assim de mim. Por que você tá gostando tanto assim de mim? Eu me peguei falando, para de me elogiar pra um menino. Gente, assim, eu sei. Aí vão falar, você tem autoestima baixa. Eu não tenho autoestima baixa. Eu me acho muito bonita, eu me acho muito legal. Só que eu não consigo me atrair por homens que gostam de mim. E isso deve ser um problema patológico, sei lá. Aí, por exemplo, eu me atraio por um homem que definitivamente não gosta de mim. Ele começa a gostar de mim. Tchau. Eu perco o interesse, gente. Pelo amor de Deus, alguém precisa... A psicologia explica isso? Algum psicólogo online para me falar o que eu tenho? Porque assim, não é possível. Eu sei que eu perco muitas habilidades de me relacionar com pessoas incríveis por causa disso. Mas é o que acontece comigo. Eu gosto de pessoas que vão pisar em mim. Organa, isso tem nome, é sadomasoquismo. Sim, eu sou sadomasoquista. Sabe aquele silêncio que antecede a tempestade? Pois é, tem um som que tá incomodando muita gente ultimamente. O silêncio dos homens que pararam de correr atrás. Aquela ausência de desespero masculino que antes era combustível pro ego de muita mulher moderna, tá virando o maior incômodo dessa geração. O jogo virou e virou bonito, não porque os homens se revoltaram, mas porque acordaram. E como diz o ditado, quem desperta não volta a dormir. Hahaha. A verdade é simples e direta. Os homens deixaram de ser bobos. Não estão mais topando qualquer coisa em nome de um relacionamento, de um casamento falido ou de um papel social que só os cobra, mas nunca os beneficia. E quem tá incomodada com isso? Justamente as que mais abusaram da ingenuidade masculina nas últimas décadas. Hoje vamos falar com profundidade sobre esse fenômeno social que só cresce, o novo homem. Um homem cauteloso, seletivo, que não aceita mais ser provedor de mulher ingrata e que, pasmem, escolhe com quem quer se relacionar. E é aí que começa o desespero de muitas mulheres modernas, especialmente as que passaram anos rodando o carrossel das escolhas sem pensar nas consequências. Mas antes de mais nada, inscreva-se no canal e deixa aquele like maroto para que mais homens possam abrir os olhos sobre o que está acontecendo. Homens fracos nunca terão ao lado uma mulher feminina. Hashtag graças a Deus. Sabe por quê? Porque as mulheres femininas, elas são reservadas para os homens masculinos que têm atitude, que resolvem problemas, não para homens que são um problema na vida delas. Porque aquele homem que não tem atitude pra nada, que é um babaca, que é muito folgado, que é muito acomodado, sabe? A mulher, ela sente que ela precisa ter atitude pra compensar a falta de atitude dele. E aí ela acaba se masculinizando no processo. Ela acaba o quê? Já que esse homem não age, já que esse homem não faz P nenhuma, entendeu? Eu é que vou ter que fazer, que senão a nossa vida não vai andar pra frente. Isso é o oposto da feminilidade. Porque as mulheres femininas, elas precisam contar ali com a atitude do homem que tá ao lado delas. E se esse homem não tem atitude, ela não consegue ser feminina. Como é que ela vai entregar a parte mais doce, mais vulnerável, mais gentil, mais carinhosa para um homem que não demonstra merecer isso, que não ajuda a despertar esse melhor, sabe? Essa melhor versão nela. É como se ela fosse uma flor delicada ali, mas que tá ao lado de lodo, tá ao lado de um lixão, entendeu? Não casa, sabe? Agora, quando o homem é masculino, ele tem atitude, ele chega junto, ele diz, não se preocupa, eu resolvo pra você, pode deixar isso comigo?
Aí a mulher, tá, então agora eu consigo aqui ter meus hobbies, então agora eu consigo passar tempo aqui me cuidando do meu cabelo, da minha maquiagem, fazendo academia. Então agora eu consigo relaxar e ser mais gentil, mais amorosa, mais carinhosa, porque eu não tô precisando fazer e ser e compensar a falta de atitude dele. Então, saiba, homens fracos nunca terão ao lado uma mulher feminina. Não tem como, é inversamente proporcional. Homens fracos vão ter ao lado aquele outro macho, entendeu? Uma mulher que precisou se masculinizar para conseguir dar conta daquilo que o homem não dá conta sozinho. Durante décadas, muitos homens viveram para realizar os sonhos de mulheres que, no fundo, nunca sonharam com eles de verdade. Eram apenas peças de um projeto de vida onde o papel do homem era bancar, prover, proteger, ouvir, acolher e calar. Em troca, cobrança, desvalorização, inversão de papéis, falta de reconhecimento. Só que hoje, o homem médio cansou de ser um simples trampolim emocional e financeiro, cansou de investir em quem não o respeita, cansou de ser o step da mulher que quer viver fase de curtição com os caras que não prestam e depois fase de estabilidade com um trouxa que pague a conta. E aí, amigas? Vocês estão vendo alguns homens aqui na internet destilando contra as mulheres que estão em celibato? Não. Pois é, os mesmos que falam de mulher rodada, que não gostam de mulher rodada, de mulher que sai com vários, que a mulher tem que ser virgem, que a mulher tem que se guardar, que a mulher não pode ser promíscua. Mas quando a mulher não é promíscua, é porque já rodou no carrossel e agora tá querendo pegar um trouxa. Vem cá, meu querido. A mulher que é virgem, ela vive em celibato. Então, logo seu argumento já não vale. Tem mulheres que vivem em celibato porque foram casadas e se separaram. Elas vivem em celibato também. Tem caso de mulher que rodou e agora está em celibato? Também tem. Zé da manga! Tem motivos, inclusive religiosos. Agora, sabe o que é engraçado? É que se vocês estivessem na época de Jesus, sabe o que Jesus falaria com vocês? Fariseus hipócritas. Que é isso que vocês são. Os redpicas são fariseus hipócritas. Lu, por que você tá falando isso? Vocês lembram lá do caso da mulher que ia ser apedrejada? Porque ela era adúltera? E todo mundo foi tacar pedra nela? E ela chegou diante de Jesus e eles falaram assim, olha, ela tem que ser apedrejada porque ela andou no carrossel? Andou no carrossel, em outras palavras. Porque assim, é a mesma coisa. Tá? E sabiamente, o mestre falou que quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Então, amiguinho, você tá atacando pedra enquanto que você também é pecador e é promíscuo. Então você não tem o direito de julgar a amiguinha. Outra coisa, o que te incomoda é que se todas as mulheres aderissem à castidade, né? Ficassem sem fornecer o checho pra vocês, aí vocês iam ter que melhorar como homens. Porque o homem funciona igual doguinho, né? Então, o doguinho, quando ele está com mau comportamento, o dono do doguinho, ele tira coisas do doguinho. Inclusive a presença dele, a presença do dono. Quando o doguinho, eu tenho uma doguinha e eu tô educando ela, e eu faço isso com ela. Quando ela quer morder, quando ela não quer obedecer, ela vai pro cantinho dela. Pois é, homem funciona do mesmo jeito, educação positiva. Então, se as mulheres usarem a educação positiva com os homens, eles vão ter que virarem homens, porque eles são eternas crianças. Então, o que acontece? Eles estão com medo. Eles falam tanto do tempo de antigamente, que era bom, que era isso. Eles não viveram o tempo de antigamente, mas eles dizem que era bom, porque a mulher é isso, porque a mulher é aquilo, porque a mulher se guardava. Aí agora, tem muitas mulheres se guardando e eles estão com raiva das mulheres que estão se guardando. Vejam só a hipocrisia dessas pessoas, a demagogia dessas pessoas. Então, minha querida, não se incomode com isso. Não se incomode com ele dizer pra você, porque você é uma rodada e você agora tá se guardando pra pegar um trouxa. Se um cara vier falar isso pra você, você manda ele se... Entende? Só está se criando esses alecrins dourados do campo aqui na sociedade brasileira por causa de nós próprias mulheres. A gente tem sim que fazer minha culpa, tá? Porque a gente tá mal acostumando eles. Começar a seguir aí uns psicólogos, tá? Uns terapeutas, umas pessoas que entendem a mente humana e explica direitinho como que funciona e como você deve elevar o seu valor. E uma das coisas que fazem você elevar o seu valor é não se importar com o que o outro pensa de você. O importante é o que você faz por você. Tá bom pra você, você tá se sentindo bem, se preservando, continue se preservando. E manda essa pessoa sabe por que ela está incomodada, você sabe. Ela não quer perder o oba-oba, o bem bom, sabe? Ela não quer perder a facilidade. Porque se ele perder a facilidade, ele vai ter que se virar e virar homem. Que é uma coisa que ele não quer ser. Ele quer ser uma eterna criança, recebendo presentes sem fazer nada. Absolutamente nada. Ele quer ser amado apenas por existir. Ele não quer ser um homem de valor, tá bom? E ele fica se dizendo homem de valor, mas ele não é, tá? É isso aí. Durante muito tempo, algumas mulheres acharam que poderiam rodar o carrossel à vontade, curtir com os homens que não prestam, colecionar experiências, viver intensamente sem pensar nas consequências.
E depois, como num passe de mágica, encontraram um provedor trouxa para assumir o pacote completo. Pensaram que daria para se entregar a tudo e a todos. E quando o tempo apertasse, bastava colocar uma roupa mais recatada, falar em fase madura, inventar uma falsa castidade e pronto. O bom homem apareceria todo disposto para bancar o filme da redenção. Mas a realidade bateu forte. E agora, o que vemos são várias dessas mulheres colhendo os frutos amargos das próprias escolhas. Não dá para querer viver como libertina e, na hora da colheita, exigir tratamento de santa. O tempo passou, as oportunidades evaporaram e os homens já não caem mais nessa conversinha de agora sou diferente. Eles aprenderam que quem quis tudo não pode cobrar exclusividade depois. Quem quis liberdade tem que arcar com o preço dela. Vocês acham mesmo que um homem, assim, já passou dos 35, 40 anos, vocês acham mesmo que se ele tiver condições financeiras, tiver dinheiro mesmo, você acha que ele tá interessado em casar? Mesmo se tiver interessado em casar, pelo que a gente vê eles falando hoje em dia, eles não vão querer mulher, principalmente que tenha filhos, né? Eles vão querer uma mulher bem mais jovem do que eles, porque eles são quase pedô, né? Não, nada a ver, irmão. Quando se tem dinheiro. Então aí vem a questão. Se tem um fudido, um liso, acima dos 35 anos, que não tem nada na vida, você acha que tá caçando mulher que já tem casa e que já é mãe solteira, mãe solo, pra casar porque gosta dela? Não tô falando de casamento assim, no preto, no branco, não. Tô falando de morar junto, ir lá morar, se enfurnar na casa da mulher. Você acha que é porque gosta dela? Sendo que eles estão cansados de jogar aí pros 50 cantos da internet aí, que homem com dinheiro só quer menininha nova e que homem estabilizado não se envolve com mulher rodada. É claro. Com mãe solo. Só que uma coisa que a gente percebe que 90% desses burros de égua que falam isso na internet é tudo perrapado, tudo pobre, tudo liso, lascado, que olha, é osso. O brasileiro é assim, né? Grande parte é. Principalmente os homens. As mulheres são mais prósperas do que os homens, graças a Deus. Então esse traste, que não tem um centavo furado no bolso, tá procurando uma mulher independente, uma mulher que tem sua casa, que tá sustentando seus filhos sozinha, é pra dar golpe, gente. Acorda. Aquele outro vídeo que eu fiz lá, falando que os homens chegam cheios de consertar as coisas dentro de casa, que agradando a mulher, agradando as crianças, filhos da mulher. É pra isso, é pra dar golpe. Se ele tivesse bem de situação mesmo, você acha que ele ia procurar mãe solo? Que tanto eles falam mal? Aí a mulher se ilude porque ele sabe falar as coisas certas, ela pensa que achou um alívio na vida dela que vai ajudar, mas não, ela vai arrumar outro peso pro poder de casa. Deixa de ser doida. Fora que o homem passou dos 35 anos, já começa a broxar também, não gosta de tomar banho. Não, pelo amor de Deus, minha filha. Não envolve com um bucho de ego acima dos 35 anos, somente se for liso, for pobre, deixa passar. Deixa ele se fuder sozinho. Sem contar que muito provavelmente esse cara de mais de 35 anos, 40, tá cheio de fio empencado aí pro mundo aí, sofrendo processo de pensão alimentícia, né, que pode até enroscar mais ainda a sua vida dependendo da sua renda. Vai tirar a liberdade dos seus filhos, vai querer começar a mandar nos seus filhos, olha, não vai ser bom pra você, vai tirar sua paz. Ele vai se vender como um bom homem que vai te ajudar e vai te foder cada vez mais. Vai ser a própria âncora do Titanic, que nem eu já disse uma vez. Então já sabe, né? Acima dos 30, 35, caminhando para lá para os 40, é liso, duro, quebrado, não vai conseguir mais nada na vida e vai querer só te afundar, te dar golpe, tá? Pula fora. É triste dizer isso, mas muitas mulheres que passaram a juventude desdenhando de bons homens, agora estão colhendo os frutos da própria arrogância. Hoje, com 30, 35, 40 anos, vem com aquele discurso pronto. Cadê os homens de verdade? Mas quando tinham os homens de verdade por perto, ignoravam, rejeitavam, humilhavam e preferiam o famoso emocionante. Pior, agora, quando veem esses homens escolhendo mulheres mais jovens, começam a apelar. Chamam de imaturos, covardes, até mesmo de criminosos, simplesmente por se envolverem com mulheres que são adultas e livres, mas que têm a juventude que elas perderam. Isso não é crítica, isso é ressentimento puro. Vamos ser honestos. Nunca houve problema em ver uma mulher de 35 namorando um rapaz de 24. Era até romantizado, mas quando um homem de 35 escolhe uma parceira mais nova, aí começam os ataques. O homem vira vilão, tarado, interesseiro. Por quê? Porque ousou fazer uma escolha que não favorece o ego
feminino moderno. E isso é imperdoável na cabeça de muita gente. Essa hipocrisia já não cola mais. A liberdade de escolha tem que ser válida para os dois lados. Ou é liberdade seletiva? O feminismo não era sobre liberdade e igualdade? Então por que tanto surto quando um homem decide o que é melhor para ele? Recentemente viralizou uma postagem de um cara falando sobre as mulheres de 30 a mais que estão solteiras. De acordo com o Lindinho, as mulheres 30 a mais estão solteiras, são bonitas, são trabalhadoras, são independentes, elas têm problema. Significa que o problema está nelas e não nos outros. Elas têm que rever a postura que elas estão tomando. Porque normalmente, 30 a mais, ou a pessoa está muito traumatizada com algum relacionamento que não foi superado, ou que ela focou tanto na vida profissional que ela virou uma pessoa amargurada, revoltada, ou só é chata mesmo, que ninguém suporta. Uma mulher chata que não consegue sustentar um homem, que não consegue segurar um homem, porque os homens são maravilhosos, né? Porque os homens estão perfeitos. E ainda ele fala que as mulheres não estão femininas mais. Perderam a feminilidade. Óbvio, a gente perdeu para os homens. Porque ultimamente eu só recebo mensagem tipo assim: ai, a mulher que tem que chegar, a mulher que tem que pedir, a mulher que tem que isso, a mulher que tem que aquilo. Então as mulheres estão tendo que tomar a rédea dos homens. A gente está tendo que pegar o lado masculino e o cara pegar o lado feminino. Então a gente que tem que chegar nos princesos. A gente tem que chegar no bar, botar a mãozinha na mesa e falar: e aí, cara, tudo bem? E aí, gato? Tá solteiro? Quer passar o WhatsApp? Vamos conversar mais tarde? Quer ir no banheirinho? E aí, como vai ser? Os caras não querem pagar a conta, porque acham que pagar a conta significa bancar uma mulher. Amigo, você não sabe o que é bancar uma mulher. Abrir a porta do carro, afastar a cadeira para a mulher sentar, o romantismo, o básico, o cavalheiro, o homem, o provedor. Aí você sendo um homem, a mulher vai ser feminina. Porque finalmente o homem deu essa possibilidade da feminilidade surgir. Da gente se sentir feminina. Mas não, agora os homens estão sendo pedidos em casamento. Os homens, a mulher tá tendo que ajoelhar e pedir o cara em casamento, senão o cara não toma atitude. A mulher que tem que ir pegar o carro e ir até o cara na cidade dela. A mulher tem que fazer surpresa, chegar lá no aeroporto com um buquê de rosas. Os homens estão esperando isso. Porque o que eu recebo é mais assim: ai, se eu der um buquê de rosa, o que você vai me dar em troca? Se eu for um cara simpático, o que você vai me dar em troca, hein? Pra você ter um simpático assim, você vai merecer? Tá tudo numa base da troca. E eu vi uma reportagem muito linda e maravilhosa de uma menina que falou que o pai dela morreu de câncer. E o pai dela contratou uma floricultura para dar buquês e flores para a filha em todas as ocasiões especiais até uma certa idade. E ela fala como é que ela vai aceitar menos de um cara tendo isso de exemplo de homem. Ela teve esse exemplo de homem na vida dela. Como que ela vai exigir? Ela vai aceitar menos do que isso? Como é que ela vai aceitar um cara que não quer nem pagar a conta de um jantar? Buscar ela em casa, abrir a porta do carro, dar uma rosa, dar um chocolate, dar um mimo, dar um carinho, dar uma base, um respeito, uma postura de homem decente. Homem dando a possibilidade da mulher ser feminina, dela voltar a esse posto que a gente deve voltar. Não tô falando de feminista, tô falando de feminino e masculino. As coisas infelizmente se inverteram e agora tá esse caos. Aqui no meu TikTok eu sempre falo, eu não ponho minha mão no fogo por nenhum. Eu falo no caos geral a respeito de relacionamento. Nunca defendi o homem e nem a mulher. Eu tô falando realmente do caos de um todo. Só que esse cara me revoltou falando só das mulheres. Agora eu tô esperando ele fazer uma postagem de por que os homens 30 a mais estão solteiros. Porque saiu muita asneira falando sobre as mulheres. Não sei se vocês concordam comigo. Não. Os caras estão se cuidando mais, se valorizando mais, entendendo o próprio valor. Não é sobre ser melhor que ninguém, é sobre não aceitar ser menos. Estão trabalhando em silêncio, investindo em si mesmos, focando em carreira, saúde, autoestima e não têm mais medo de ficar sozinhos. Isso apavora. A dependência emocional masculina acabou. Hoje o homem é livre para dizer não, e isso incomoda mais do que qualquer outra coisa. Afinal, o homem que não se rebaixa é o maior terror da mulher
mulher que acha que merece tudo sem dar nada. Antes bastava ser bonita. Hoje, beleza já não segura homem nenhum. O que segura é paz, parceria, maturidade emocional. E isso não se encontra em filtros do Instagram. Tem muita mulher aí cheia de like e sem nenhum relacionamento real. Enquanto isso, os homens que eram rejeitados estão crescendo. E os que já estavam bem, agora estão inalcançáveis. O topo não quer saber de mulheres problemáticas. E o chão aprendeu a não aceitar migalha. Homens estão dizendo não para relacionamentos que não valem a pena, para casamentos desequilibrados, para mulheres que só sabem cobrar, criticar, mandar. Estão dizendo não ao papel de provedor emocional e financeiro de quem só dá dor de cabeça. E sabe o que é mais bonito? Estão fazendo isso em silêncio, sem textão, sem escândalo, sem precisar provar nada. A cada vídeo, a cada postagem, a cada comentário de homem com autoestima, mais e mais mulheres surtam. Chamam de machista, incel, fracassado, recalcado. Mas o desespero denuncia a verdade. Elas sabem que o poder da escolha não é mais só delas. E isso dói. Homens finalmente entenderam que ser homem não é se sacrificar por quem não merece. É se respeitar, se priorizar, se proteger. E a sociedade inteira vai ter que aprender a lidar com isso. Parabéns, homens. Continuem firmes, cautelosos, escolhendo bem. Vocês não são obrigados a nada. Vocês não devem nada a ninguém. O respeito que vocês merecem começa por vocês mesmos. Não voltem para as trincheiras emocionais que só servem para sugar energia e dignidade. E para quem se incomoda, que se resolva. Porque a liberdade masculina não vai mais pedir licença. Deixem suas opiniões respeitosas, senhores. Aqui falamos a verdade e não temos papas na língua. Até logo. Chora, paixão! Toma, pô! Desgraça!